Fala galera, são os meninos de Fora da Vila mais uma vez. Eu sou o Carlos e nós vamos dar continuidade aí ao nosso especial aí, o nosso Guia do Paulistão. É com você, Danilo. Olá, boa noite a todos, boa noite, boa tarde, bom dia, depende de quando você está ouvindo este vídeo. Vamos seguir aqui o nosso guia do Paulistão, falando agora do grupo B, o grupo que nós possivelmente enfrentaremos mais para o final. Eu acho que os adversários do grupo C virão primeiro, mas o grupo B que vem forte. A gente, muita gente critica os estaduais, eu entendo as críticas, mas o caso do Paulista é um caso à parte, porque são muitos times muito fortes. Eu já defendi que o Paulista tinha que ter menos times, mas quando você olha, por exemplo, o grupo do Santos, que tem Bragantino aí na Libertadores, Ponte Preta sempre dando trabalho, um Santo André que é muito tradicional, e, por exemplo, o grupo que nós vamos falar agora, que é o grupo do São Paulo, Ferroviária, São Bernardo e Novo Horizontino, parece sim que não são times de tanta expressão, mas a Ferroviária é um time muito estruturado, com um estádio excelente. O São Bernardo é um time que subiu esse ano, mas tem muitas passagens recentes pela primeira divisão. E o Novo Horizontino vem subindo e também tem uma proposta de trabalho muito boa. Então, o estadual paulista é um estadual muito complicado, é muito forte, tem muitos títulos. E por isso que a gente está aqui fazendo este nosso guia, até para falar um pouco sobre esses times do interior e sobre os nossos adversários, já que nós principalmente enfrentaremos todos esses times e no nosso grupo enfrentaremos, espero, apenas na segunda fase. No vídeo de hoje falaremos sobre o grupo B, que tem como cabeça de chave o São Paulo, o atual campeão paulista, um time que ganhou esse Paulistão depois de alguns anos aí, né? O último Paulistão do São Paulo tinha sido, salvo engano, em 2000, em cima do Santos, inclusive, mas daí teve um período, aquele período que o Santos foi finalista durante 10 anos seguidos, uns times muito fortes do Corinthians, e também foi um período que o São Paulo não ganhou muitos outros títulos também, né? Desde 2012 que tinha ganhado a Sul-Americana, não tinha ganhado nenhum título. Então, o ano passado foi um ano do São Paulo meter um all-in aí com o Hernan Crespo, trouxe alguns jogadores como Daniel Alves, conseguiram o título, mas não fizeram uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Não que o Santos tenha feito, mas eles conseguiram ficar abaixo da gente. Isso dá um sinal de que o negócio não foi bom. E para esse ano, eles trouxeram alguns reforços. Então, o São Paulo, tenho para mim que ele é difícil julgar o São Paulo porque eu não conheço tanto como eu conheço o Santos. Mas me dá a impressão que a questão política deles acaba influenciando um pouco. Não tem um sistema democrático como o Santos tem, por exemplo. E aí eles começam a, por exemplo, trazer o Daniel Alves, que eles não pagavam, e aí agora eles estão pagando, estão devendo o salário dele enquanto ele joga no Barcelona. E como proposta desse ano foi trazer outros jogadores, trazer mais jogadores. Então eles trouxeram o Rafinha, do Grêmio, trouxeram o Jandrei, que era o nosso reserva, para fazer sombra para o Volpe. Acho que o Volpe é um caso interessante também, porque ele é um goleiro que não passa exatamente tanta segurança, mas foi o jogador que mais jogos jogou na Série A do ano passado, considerando todos os times. Ele foi titular em todos os jogos, principalmente porque o São Paulo não tem muita opção. Assim. Então, ele falhasse ou ele jogasse bem, ele seria o titular. Eu acho que o Jandrei, pelo um jogo que jogou contra no Santos, ele tem potencial. Trouxeram também o Alisson e o Patrick. E, bom, nesse grupo ele surge como favorito, claro, se reforçou. É um time que no ano passado mesmo nós falávamos que tinha um elenco melhor do que a posição da tabela no brasileiro indicaria. Acabou que eles ficaram nessa região aí perigosa também, mas tem jogadores bons, assim, tem uma base que é considerável, assim, uma base que revela jogadores numa frequência boa. Não tem mais Daniel Alves, mas tem o ídolo Rogério Ceni, né, o maior ídolo deles, como treinador de novo. Rogério Ceni, todo mundo sabe, começou como treinador no próprio São Paulo, mas na minha opinião, muito por essa questão de política, assim, ele acabou sendo jogado aos leões, foi mandado embora na primeira dificuldade, daí treinou Cruzeiro, treinou Flamengo, enfim, se firmou muito no Fortaleza. E
e volta aí para o São Paulo depois de salvar do rebaixamento, né? Ninguém parecia estar muito preocupado por lá, que nem nós estávamos aterrorizados com a nossa situação, mas voltou, ganhou os pontos que precisava e agora vai ter aí mais jogadores, né? Além desses já mencionados, tem também o Caleri, que é um cara muito destacado. O Benítez, eu não tenho certeza se ele continua, mas ele sempre tem aquela coisa Ele de saiu. contusão. Saiu? Acho que sim. Então, eu não vi o nome dele em lugar nenhum. Tava Eles trouxeram o especulando em Nicão. outro time, se não me engano. Então, eles trouxeram o Nicão, né? Que, que se destacou muito no Atlético Paranaense, é da base do Santos, mas, enfim, saiu faz muito, muito, muito tempo. E tem o centroavante, o artilheiro deles, que é o Pablo, que tem uma série de problemas aí, tanto com a torcida como com a diretoria, e que o Santos cogitou trazer, mas o Pablo não quis, e se o Pablo não quis, ele que vá para onde ele quiser. O Pablo, cara, quando ele foi especulado para vir para o Santos, era um nome interessante, porque é um cara que não estava numa fase tão boa, mas, cara, ele também não estava numa fase tão ruim, assim. O cara teve alguns números interessantes no ano passado. É que o São Paulo jogou mal ano passado. Então você é muito fácil a gente julgar um centroavante quando o time tá mal, sabe? Pelo cara não fazer gol. Porque o time não cria, não tem como você exigir que o cara vá fazer gol, sabe? Mas, cara, eu tô com o Danilo. Ele não quis, ele que vai para onde ele quer. Diz a lenda que ele quer só ir pro Atlético, que foi onde ele jogou a melhor fase da carreira. E parece que ele é empresário e tem negócios em São Paulo e em Curitiba, ou então ou ele fica no São Paulo para tocar os negócios, ou ele vem para Curitiba, que daí ele tem outros negócios para tocar. Ele não quer fugir disso, então não quis vir para o Santos. Boa sorte para ele. Estamos bem servidos. O Marcos Leonardo renovou. Para mim, a, a fase do Marcos Leonardo é melhor, então espero que continue, né, da sequência do ano passado para cá. E, cara, é favorito no grupo, é muito investimento, jogadores de um valor muito alto, qualidade técnica, tem uma base boa. É... Eu acho muita besteira o São Paulo ficar trazendo jogadores muito caros, sendo que está devendo dinheiro, sabe? Está numa situação financeira bem ruim. Pô, vai pagar o Daniel Alves até quando, cara? Acho que o Daniel Alves daqui 20 anos ainda vai estar recebendo dinheiro do São Paulo, sabe? Aquelas coisas loucas que acontecem no futebol brasileiro, assim. E daí traz o Rafinha, que deve ser num nível bem parecido, assim, de valor, sabe, cara? Nossa, não me entra na cabeça, sabe? Mas tudo bem, deixa os caras. Se eles querem amarrar ali e apertar o próprio nó no pescoço, o problema é deles. Para nós, melhor, sabe? Mas é um time que tem qualidade, é um time que, dentro de campo, com as peças que tem, tendo um time entrosado, jogando certinho, que é uma coisa que o Rogério Ceni sabe fazer com os times dele, vai dar trabalho. E esse é um jogo complicadíssimo para a gente. Todos os clássicos serão, sempre, independente de fase do adversário, fase nossa, mas assim, é um jogo complicado, porque é um time enroscado, é um time que tem qualidade e que de repente, cara, 2 jogadas, 2 gols, acabou, mata o jogo, sabe? A gente nunca sabe, cara. E o São Paulo tem umas dessas, sabe? O time não tá jogando nada e acha 2 gols e sai com a vitória, cara. Eu fico espantado como os caras conseguem fazer isso nessa fase ruim. Pois é. Lembrando que o São Paulo conseguiu a proeza, né, de ser o único que perdeu um clássico pra gente no Brasileiro do ano passado, mas também foi o primeiro clássico do Ariola e foi tenebroso, foi um 4-0. Então vamos ver como que vai ser. O clássico contra o São Paulo deve ser mais para o final do campeonato, mas deve ser no Morumbi de novo. Então, de fato, vai ser um jogo complicado. E só lembrando aqui, né, dando aquele toque, que o São Paulo tentou contratar o Soteldo para a nossa felicidade dos santistas, não conseguiu. Enfim, seria muito difícil mesmo, né? Ia ter que meter um monte de dinheiro pro Toronto FC lá, que já deve estar. Parece que já tem um negócio com o time do México. Então o Soteldo não deve aparecer aqui no Brasil ainda nos próximos dias e meses. E Ainda bem. possivelmente anos também. Vou seguir aqui com a Ferroviária, a Ferrinha, que nós temos visto muito frequentemente. Enfrentamos 2 vezes na Copinha. No ano passado, enfrentamos no feminino, que é sempre um time muito chato. A gente sempre tem muita dificuldade no feminino. E no masculino, eles estavam jogando o Campeonato Paulista no ano passado e era no mesmo grupo do São Paulo e também ficou em segundo lugar, se classificando, conseguindo assim a classificação para outra fase do Paulista e a classificação para a Série D.
Então a Ferroviária acho que vem forte de novo. Eu tendo a apostar mais no Novo Horizontino, mas eu acho que a briga vai ficar entre os dois, vai ficar entre a Ferroviária e o Novo Horizontino. Ferroviária que contra o Santos, deixa eu só confirmar como é que foi, empatamos em 1-1 com eles, acho que foi um jogo no começo do campeonato, e que vem com o treinador que nós conhecemos muito, muito, muito bem, que é o Elano, nosso Coringa de 2002, voltou depois para ser campeão da Libertadores, foi visto até nos jogos do Santos contra a Ferroviária, assistindo o jogo, acho que um pouco para ver quem que ele poderia subir, um pouco para torcer para o Santos, que é nós, o Elano é nós. E treinou o Santos, treinou a Inter de Limeira, vem aí para treinar a Ferroviária de novo, tentando ir bem. E a Ferroviária já tem a vaga na Série D para esse ano, então vai ter mais calendário e tem Copa do Brasil também, um pouco mais para frente. Acho que a primeira fase da Copa do Brasil é nesse meio tempo de Campeonato Paulista, então é um time que tem bastante calendário em comparação com outros times. E aí tem assim jogadores como o Bruno Mezenga, que é mais conhecido, o William Correia, e eu vou destacar aqui dois nomes que surgiram muito fortes quando eu abri a página de elenco deles, que são o Saulo e o Gabriel Gasparotto, dois goleiros da base do Santos. Saulo, famoso goleiro do 7-1, que depois tomou 9-1 jogando pelo Ituano, daquele time do Neymar. E o Gasparotto, que era uma eterna promessa, sempre disseram que ele era um excelente goleiro, que ele viria aí para ser o principal do time principal mesmo, do profissional, mas nunca se saiu disso. Todo mundo falava muito, muito bem dele. Ficou nisso e acabou aí tomando o seu rumo na vida. Parece que chega esse ano para reforçar a ferrinha. Ferroviária fez uma boa temporada no passado, tanto que está com vaga na Série B, tem Copa do Brasil, trouxe reforço que veio do Havaí que conseguiu subir para a Série A, então você traz um jogador que disputou Série B com um time que jogou bem, sabe? É time com potencial aí de dar trabalho mesmo. Ainda tá, eu acredito que esteja um passo abaixo do Novo Horizontino, né? Até pela conta da divisão que eles disputam, né? O Novo Horizontino subiu da Série C já para a Série B, né? Então é um time que vai jogar uma segunda divisão nacional, então tá alguns passos à frente, mas é um time que tem qualidade e que eu acho que vai brigar com o Novo Horizontino aí em teoria pela segunda vaga do grupo, atrás do São Paulo. Exatamente. E a Ferroviária que se classificou no ano passado, perdeu para o São Paulo de 4-2, se não me engano, nas quartas de final. Disputou a Série D, conseguiu a classificação para o mata-mata, mas perdeu nos pênaltis nas quartas de final também para o Atlético do Ceará. E falando do Novo Horizontino, que possivelmente vai... Posso passar para o Novo Horizontino já? Claro, por favor. Então, o Novo Horizontino, que eu também que eu concordo com o Carlos, eu acho que é o time que vai conseguir essa segunda vaga. Novo Horizontino que vem forte, subiu da Série C para a Série B, como disse o Carlos, e eles, no ano passado, eles estavam no grupo do Palmeiras. Eles foram em terceiro lugar, mas eles fizeram 19 pontos. Com 19 pontos, eles teriam sido o primeiro do grupo do Santos. O Santos não conseguiu se classificar, mas a pontuação geral do Santos foi muito baixa no ano passado. Então, o Novo Horizontino teria se classificado, fez um campeonato paulista bom no ano passado, e fez uma Série C melhor ainda. Foi o primeiro do grupo B. Foi na segunda fase, ele ficou em segundo. Então, ele foi um dos 4 melhores times. Vai jogar a Série B de 2022. Cara, é muito legal a gente ver esse tipo de coisa, assim, né? Quando a gente começa a estudar essas equipes, né? E saber que tem um time que subiu para a Série B, cara, sabe? Então, eles vão ter Copa do Brasil esse ano, eles têm a série B para jogar aqui. Para times menores que estão crescendo, cara, chegar numa Série B é uma coisa espetacular, assim. Novo Horizontino que já foi finalista de Campeonato Paulista, fez a final do interior contra o Bragantino, quando o Bragantino foi campeão. Acho que o Nelson Batista, que era o técnico do Novo Horizontino naquela vez, o Luxemburgo era do Bragantino. Cara, eu lembro disso, porque eu acompanhei, foi um dos primeiros campeonatos paulistas que eu assisti, que eu acompanhei, assim, né? Eu era, acho que foi 90, 91 por aí, então eu tinha 9,
9, 10 anos. 90, E foi em 90. foi 90, né? Então Uhum. é muito legal de ver. E daí, assim, o nome ali que eu tô vendo ali que chama atenção é Bruno Aguiar, né? Bruno Aguiar, se é o mesmo Bruno Aguiar, né? Porque pode ter muitos Bruno Aguiar por aí. Não, é o mesmo, é aquele Bruno Aguiar. Aquele Bruno Aguiar, lembra do zagueiro? Jogou no Santos? Então, é um nome conhecido. Tem alguns jogadores aí, tem um nome ali, zagueiro Edson Silva, que eu acho que também jogou, se não me engano, jogou no Atlético Mineiro, no Corinthians, uma coisa assim. Mas é um nome também conhecido, sabe? Não, e é um time que, como a gente está dizendo, vai jogar Série B, cara. E Série B é outro nível. Então, assim, é um time que vem mais forte na briga, é o favorito para pegar essa segunda vaga, mas eu acho que vai disputar com a Ferroviária. E aí vai depender muito de como que a Ferroviária vem também, né? Se está bem organizada, se as contratações vão funcionar ali para o time ficar mais forte. Então, eu acho que pode ser uma briga bem boa aí pela segunda colocação, na teoria, tá? Eu não quero ficar cravando isso desse jeito, porque de repente entra o ano, o time de São Paulo entra meio devagar, aí disputa talvez a segunda colocação e um deles desencanta, começa a ganhar alguns jogos de times mais, em teoria, mais fortes do grupo, mas não necessariamente dos grandes, sabe? E eu, se fosse técnico de time do interior em Campeonato Paulista, cara, o foco vamos ganhar de todo mundo que não é os quatro grandes, sabe? Os quatro grandes, quando a gente for jogar, a gente joga fechadinho para tentar matar no contra-ataque. Agora, os outros times, não, vamos tentar fazer o nosso campeonato para classificar. Pode acontecer, mas é pouco provável, sabe? A diferença de investimento pesa. Isso, no futebol mundial, é uma tônica, assim, você não... O time que tem mais dinheiro, ele é favorito, sabe? É difícil fugir disso. Às vezes acontece, às vezes o Palmeiras perde para o Água Santa. E eu espero que seja uma recorrência. E a gente pode comemorar também uma desgracinha do adversário. E para fechar esse grupo, a gente tem o São Bernardo, cara. E, cara, falar no São Bernardo é mó estranho, né, Danilo? Pois é. Só para terminar, o treinador do Novo Horizontino é o Léo Condé. Ele treinou alguns times como Sampaio Correia, Goiás, depois Goiás de novo, assim. E o Edson Silva é aquele Edson Silva que você tinha comentado. Jogou no Botafogo, jogou no Corinthians, jogou no São Paulo, jogou no Estrela Vermelha, então passou aí por muitos times e tá faz uns 3 anos já no Novo Horizontino. Então, para o São Bernardo, que é complicado porque tem 2 São Bernardos, então é sempre muito confuso. Assim, o que tem tido mais destaque recentemente é este São Bernardo, que é o São Bernardo Futebol Clube, mas eu acho que o mais tradicional é o Esporte Clube São Bernardo. Então, não sei bem como é que é a administração dos dois, não sei porque não se fundem também, né? Porque não sei se São Bernardo precisa de 2 times, mas cada um com suas rivalidades. Fato é que o São Bernardo Futebol Clube está aí no grupo do São Paulo e chega como campeão da Série A2. Jogou a Série A2 no passado, foi o campeão em cima do Água Santa, mas ele volta e meia joga a Série A1. Assim, volta e meia dá trabalho para o Santos. Eu lembro que o Santos empatou uma vez com eles. E, bom, time que sobe dá 2-1, o objetivo normalmente é não cair. Mas o São Bernardo ele vem fazendo um trabalho muito bom, inclusive é o time que estava no grupo do Santos da Copa Paulista, que o Santos normalmente, quando joga com o Sub-23. Inclusive, essa campanha na Copa Paulista possivelmente é o motivador da extinção da categoria Sub-23. Santos que caiu no grupo dos 2 São Bernardos, do São Bernardo Futebol Clube e do Esporte Clube São Bernardo, e do Primavera. E foi muito mal contra esse São Bernardo Futebol Clube. Perdeu o primeiro jogo com 1 a mais, terminou o jogo com 1 a mais, e empatou o segundo jogo. Se não me engano, ele tomou um gol no finalzinho. Assim, foi uma falha do Mazotti, eu acho. Eu lembro de ter acompanhado esse jogo aí. E aí o São Bernardo se classificou em primeiro nesse grupo, o Santos ficou em último no grupo, atrás do Primavera, inclusive, salvo engano. E o São Bernardo acabou campeão da Copa Paulista também. Ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto nos pênaltis. Então, o São Bernardo com 2 títulos, Série A2 e Copa Paulista, e Copa Paulista dá vaga ou na Copa do Brasil ou na Série D. Eu não sei exatamente o que o São Bernardo pegou, se ele já tinha vaga na Copa do Brasil, não sei direito. Fato é que o São Bernardo vai ganhar aí um pouco mais de calendário para esse ano e vai disputar a A1 do Paulista.
E eu estava vendo aqui, achei dois nomes aí de contratações. Eles contrataram o goleiro Alex Alves, que jogou pelo Náutico na Série B, e o zagueiro Matheus Salustiano, que jogou no Goiás na Série B. Então, assim, a gente está falando de um time que está vindo numa crescente, então foi campeão, subiu, foi campeão de Copa Paulista e consegue ainda contratar jogadores de um nível bem acima, assim, né? Jogadores que disputaram o campeonato de Série B. Então, em teoria, está reforçando com qualidade. É, é para se olhar. Eu também concordo com o Danilo. Eu acho que o grande objetivo é não cair, né? O time subiu. O objetivo é tentar se firmar porque o dinheiro é maior, sabe? Daí, com a sequência de anos na série acima, você consegue fazer investimentos maiores, né? Então, naquele primeiro ano que você entra um dinheiro a mais, você traz uma outra peça, dá uma melhorada e tenta ficar. Eu acho que o campeonato é esse, mas podemos ter surpresas, como eu disse. A gente nunca sabe, cara. Futebol é dentro de campo, cara. Às vezes o time chega, surpreende, a base é boa mesmo, faz um campeonato ali forte, tira pontos de times que você não estava esperando, pode até classificar para mata-mata, sabe? Mas dentro da normalidade, dentro do que se espera, que é mais padrão, é brigar para não cair. E é interessante ver como esses times da região metropolitana de São Paulo são fortes, né? O Santo André, principalmente esse ABCD paulista, que a gente já falou aqui do Água Santa, que é de Diadema, agora o São Bernardo, que é de São Bernardo, o Santo André, que vai estar no grupo do Santos, e a gente sempre lembra do São Caetano, que teve aí muito destaque no futebol, e que é uma região metropolitana. Se a gente pensasse na região metropolitana de Curitiba, por exemplo, que é a nossa realidade, é, é impossível ter um time de primeira divisão do Paranaense aqui, né? A Difícil, né? região metropolitana de São Paulo é muita gente, muito investimento. Estão, assim, entre grandes cidades do país até. Então, até o São Bernardo, que é um polo industrial, né, muito conhecido pelo histórico do proletariado aí. E vem o São Bernardo com essa força, conquistando títulos. O treinador do São Bernardo, o Márcio Zanardi, ele treinou, parece que o Yuri Alberto, no Sub-23 do Santos, há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Assumiu o São Bernardo. Eu não lembro dele treinando o Santos Sub-23. Mas destaco também no elenco do São Bernardo, se estiver certo, não tenho certeza, não acompanho tão bem assim. Mas eu li, acho que no Transfermarkt, o São Bernardo, inclusive, não tem site. Eu não consegui achar o site do São Bernardo. Existia o link lá, www.saobernardofc.com.br. Ele não existe, não funciona. Eu olhei no Transfermarkt e no elenco do São Bernardo tem o Zezinho. Para quem não lembra, o Zezinho jogou no Santos em 2010, 2011. Ele vinha como uma grande promessa. Ele tinha feito um campeonato brasileiro bom no Atlético Paranaense, se eu não me engano. Ele tinha vindo do Juventude. Eu sei que ele passou por esses times. Era de categoria de base, de seleção de categoria de base, assim, muito forte. E acabou no Paraná Clube e agora está no São Bernardo. Então ele não deu muito certo na carreira, mas é um jogador que já passou pelo Santos. Fica aí o meu outro destaque de elenco do São Bernardo. São Bernardo. Eu gostei dessa análise que você fez em relação à região metropolitana. A região metropolitana de São Paulo é muito grande, né? Tem muita gente, muito investimento, muitas empresas. O setor industrial é forte no ABCD paulista, coisa que aqui na região de Curitiba ainda não é tanto, né? A gente tem algumas empresas em São José dos Pinhais, algumas em Araucária. Pinhais é um polo agora industrial recente, assim, que desenvolveu no sentido industrial, mas não o suficiente para ter um time que desponte assim com todo esse peso. O time mais forte fora da capital, né? A gente tem o Atlético Paranaense, a gente tem o Coritiba, de conhecido Paraná no momento, né? A gente não pode falar de força do Paraná nesse momento. Mas de fora de Curitiba, o time mais próximo que tem que ter algum destaque é o Operário, que fica em Ponta Grossa, que fica a mais de 100 quilômetros de Curitiba, sabe? Para vocês terem noção, sabe? A gente não tem esse peso que tem a região metropolitana de São Paulo. É bem o que o Danilo falou, a gente não tem um time da região metropolitana de Curitiba na Série A do Paranaense. Aí em São Paulo a gente tem muitos times, seja subindo e descendo, seja alguns que conseguem ter algum destaque por um tempo. É o único jogo de um time da região metropolitana de Curitiba que eu vi foi quando o Paraná caiu para a Série Prata e aí jogou com um time chamado Grecal, que é o Grêmio de Campo Largo, se eu não me engano.
E aí, bom, o Paraná conseguiu subir, mas são times. Tinha um time chamado Cincão, assim. Então, a segunda divisão do Paranaense é basicamente amadora. E o Paraná disputou esse campeonato. Infelizmente ganhou, mas a situação não está muito melhor. Enfim, esse aí é o grupo B, um grupo que vem, de novo, com times tradicionais, né? Ferroviária, Novo Horizontino. O Novo Horizontino tem um rolê de que eles mudaram o nome, então talvez eles não sejam o mesmo, assim, como CNPJ, talvez não seja o mesmo Novo Horizontino que ganhou, que foi vice do Campeonato Paulista. Eu não tenho Aham. certeza de como que é essa mecânica aí deles, mas ele meio que representa a cidade, no fim das contas. Tem as mesmas E esse, cores, sabe? Talvez o escudo seja só um pouco diferente para tentar pegar aquela torcida. Não sei. eu acho que antes o escudo era assim, GEN, Grêmio Esportivo Novo Horizontino, e agora é escrito em stencil, Grêmio Novo Horizontino. Acho que é essa a diferença. Mas enfim, é o mesmo time, acho que os torcedores são os mesmos, então o grupo B com... Bom, o São Paulo deve também vencer. A única dificuldade desses times que a gente está falando aí, desses outros grupos, é que o nosso grupo é muito forte. Então todos eles vão ter dificuldades contra esses times. E eu espero que nós não tenhamos dificuldade contra eles, porque a gente vai ter que disputar ponto a ponto com Ponte Preta, com Red Bull, com Santo André. Então a nossa vida vai ser bem complicada. A vida do São Paulo eu acho que não vai ser tanto. Acho que eles conseguem o primeiro lugar aí bem. E o São Bernardo é o candidato desse grupo aí para lutar contra o rebaixamento. Eu tô com o Danilo também. Acho que é bem isso mesmo. São Paulo na ponta, São Bernardo para brigar contra o rebaixamento. Em teoria, o Novo Horizontino um pouquinho à frente da Ferroviária, assim, num primeiro momento de análise. Galera, Perfeito, exatamente. esse é o nosso vídeo do grupo B. A gente ainda vai gravar do grupo C e do nosso grupo D, né? Que a gente vai poder falar do que a gente realmente gosta, que é o Santos. E espero que vocês tenham gostado. É uma breve análise. A gente está tentando passar um pouquinho de cada time para pelo menos a gente ter noção do que vai acontecer nesse Campeonato Paulista. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E estamos aí na expectativa. Enquanto nós gravamos, é porque esse vídeo deve ir ao ar sexta-feira, então a gente já deve estar aí na expectativa para a semifinal da Copinha e para o início do Paulistão, que é na próxima quarta, dia 26, Santos enfrentando a Inter de Limeira. Até lá nós vamos dissecar todos os grupos do Paulistão. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. No mais, deixe seu like, deixe seu comentário, diga aí quem que é o favorito desse grupo. Bom, é o São Paulo, mas se você tiver um outro comentário a fazer sobre os outros integrantes desse grupo, deixe aí nos comentários, deixe sua crítica, elogios, dúvidas, sugestões. E para cima do grupo B, meu amigo. Para cima deles, Santos. Para cima deles, um grande abraço.